Olá, diretamente aqui da Igreja Adventista Sétimo Dia, da Barraginha, em Águas Lindas de Goiás, numa programação chamada Desafiados a Amar Sem Recursos Financeiros, no final de semana da família. Você poderá acompanhar as mensagens pregadas também pelo canal Força da Nação aí no YouTube. Mas vamos dar continuidade à leitura do livro O Lar Adventista, capítulo pequeno com grandes lições para nós. Vamos terminar o capítulo 23, As Crianças, uma Bênção. Foi ontem e hoje estaremos terminando a leitura desse capítulo. Acompanhe comigo. Traços nobres são desenvolvidos no cuidado das crianças. A autora Ellen White, do livro Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, você pode adquirir esse livro no site www.cpb.com.br. A autora diz assim: tenho terno interesse por todas as crianças, pois tornei-me uma sofredora em tenra idade. Ela, muito jovem, sofreu um acidente que causou-lhe grandes problemas. Diz ela assim: tenho tomado muitas crianças para delas cuidar e tenho compreendido sempre que a associação com a simplicidade da infância foi uma grande bênção para mim. E é para todos nós. Você já percebeu que as crianças, num momento, estão brincando, de repente discutem, brigam, choram, mas pouco tempo depois já estão brincando novamente? Elas têm algo natural dentro delas, o perdão. E nós precisamos aprender com as crianças a perdoar também. A leitura continua dizendo assim: a simpatia, paciência e amor exigidos no trato com crianças seriam uma bênção em todo o lar. Observe, uma bênção em todo o lar. Simpatia, paciência e amor ao lidarmos, tratarmos, cuidarmos de crianças. Elas poderiam abrandar e subjugar traços de caráter naqueles que necessitam ser mais otimistas e calmos. Quantas pessoas que você conhece são pessimistas, só ficam pensando assim: não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso vai dar errado. Eu lembro até de um desenho animado, pelo menos me veio à mente aqui agora, há pouco, mas eu não lembro exatamente o que o personagem do desenho animado dizia, mas tinha a ver com isso: não vai dar certo, não vai funcionar. E ele dizia assim: eu te disse, eu te disse, eu te disse. Você lembra desse desenho? Faz alguns anos já, né? Afinal de contas, tenho 54 anos de idade e foi na minha época de criança, antes da adolescência, que eu assistia esse tipo de desenho. Mas tem pessoas que são assim: não vai dar certo, isso não vai funcionar, e aí ficam impacientes por causa dessas coisas. No trato, na lida com crianças, nós vamos abrandar o nosso coração, vamos aprender a ser otimistas e calmos. A presença de uma criança no lar suaviza e refina. Uma criança criada no temor do Senhor é uma bênção. Então aqui está um princípio. Devemos criar e educar as crianças, mas aprendendo a temer a Deus. Não ter medo de Deus, mas reverenciar, respeitar, honrar e obedecer a Deus. Deus deve ser o primeiro e o último em nossa vida. Tudo o que fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. E a educação das crianças, aprendendo a temer o Senhor, a Deus, é uma bênção. O cuidado e a afeição por crianças dependentes removem as asperezas de nossa natureza, fazem-nos ternos e compreensivos e influem
no desenvolvimento do mais nobre elemento de nosso caráter. Sabe, aqui tem uma lição importante para nós. Nós lemos ontem e ontem, nós lemos aí alguns dias atrás a respeito, e você lembra da leitura, foi lá no cemitério Campo de Esperança de Brasília, Distrito Federal, que se a gente não respeitar a criança, se a gente não tratar bem a criança, ela vai buscar orientação fora de casa. E aí nós estaremos cavando a sepultura dela, a cova dela. Mas a leitura de hoje, ela diz que se nós nos dedicarmos a cuidar, a termos afeição por crianças, isso vai remover de nossa natureza a aspereza. Vai nos tornar mais compreensivos. E, por fim, vai influenciar nos mais nobres elementos de nosso caráter. Portanto, educar uma criança, conduzindo-a para obedecer, respeitar, amar e servir a Deus porque Ele nos ama, fará toda a diferença em nossa própria vida. E quer um exemplo da Bíblia? A leitura continua aqui falando sobre a influência do filho sobre Enoque. Eu lhe convido a ler da Bíblia Sagrada Gênesis, capítulo 5. Tá certo que o capítulo vem falando assim, fulano gerou fulano, Beltrano gerou ciclano. Os descendentes de Adão você vai encontrar ali. Adão foi criado por Deus. E Eva também foi criada por Deus. É o primeiro casal que Deus criou. Você vai ler ali em Gênesis capítulo 5, da descendência de Adão até o nascimento de Noé, porque o capítulo 6 menciona sobre o dilúvio. O homem, infelizmente, se afastou dos caminhos de Deus e hoje a gente percebe que estamos, muitos de nós, afastados dos caminhos de Deus. Não obedecemos mais a Deus, não priorizamos mais as coisas de Deus e esquecemos que em breve Deus, na pessoa de seu Filho, vai voltar a este mundo para resgatar, para ter junto de si seus filhos amados. Portanto, nós precisamos aprender como aprendeu Enoque. Veja o que a autora diz. Leia Gênesis capítulo 5, os versos 21 a 25. Leia o capítulo todo, mas os versos 21 a 25 fala sobre Enoque, quando se tornou pai de Matusalém. A autora Ellen White comenta assim: depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada. Foi levado a uma relação mais íntima com Deus. Compreendeu mais amplamente suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. E quando viu o amor do filho para com o pai, sua confiança singela em sua proteção, Matusalém, confiando em Enoque, confiando plenamente na proteção que Enoque lhe daria, quando ele sentiu a ternura profunda e compassiva do seu próprio coração por aquele filho primogênito, ele aprendeu uma lição preciosa do maravilhoso amor de Deus para com os homens no dom de seu filho e a confiança que os filhos de Deus podem depositar em seu Pai Celestial. Você percebeu aqui como o filho de Enoque foi uma bênção para Enoque? Porque ele percebeu na confiança que o seu filho Matusalém tinha nele, no amor que o seu filho tinha nele, e na responsabilidade que ele teve sobre o seu filho, ele percebeu o amor de Deus ao enviar o seu filho Jesus Cristo para salvar todos nós. Ele compreendeu quanto Deus se preocupa conosco, o interesse de Deus por cada um de nós. Olha que coisa linda que foi a experiência de Enoque com Deus quando nasceu o seu filho. E se nós nos dedicarmos a ensinarmos os nossos filhos a temerem e respeitarem a Deus, nós vamos fazer o que Salomão fez quando ele foi nomeado rei sobre a nação de Israel. Deus lhe disse assim: peça o que você quiser, Salomão, e eu lhe darei. Sabe o que Salomão pediu? Sabedoria para conduzir
e cuidar do povo de Israel. Quando nós nos tornamos pais, nós precisamos pedir a Deus: dá-me sabedoria, Pai Celeste, para educar essa criança, para instruí-la, para ensiná-la, não para apenas este mundo presente no qual nós vivemos, mas para formar um caráter nela, preparando-a para a eternidade que o teu Filho, Senhor, Jesus Cristo, nos concede. Olha que experiência maravilhosa e que pedido de oração bonito que nós devemos fazer. Deus, Ele nos concede um precioso depósito. Assim termina a leitura do capítulo 23 do livro Lar Adventista. Os filhos são entregues aos pais como precioso depósito, o qual Deus um dia requererá de suas mãos. Deus nos dá filhos, e Ele um dia vai pedir os filhos para nós. Não no conceito de tirar os filhos de nós, não nessa ideia, mas Ele vai chegar até nós um dia. Jesus Cristo vai voltar dos altos céus e vai voltar para nos levar para o céu, na casa de seu Pai, que Ele está preparando um lugar para nós. E Ele então vai perguntar para nós: onde estão os filhos que eu lhe dei? Cada um de nós deverá prestar contas diante de Deus disso. E eu espero, do fundo do meu coração, que a minha família esteja completa diante de Deus. Que minha filha esteja com o nosso Pai Celeste, juntamente conosco, com seu esposo, com seu filho, o Bernardo. Eu peço a Deus que Ele transforme-nos para que a gente possa ser um exemplo e um modelo para que outras pessoas vejam em nós a atuação de Deus em nós. Que possamos nós dizer como o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Terminando a leitura, devemos dedicar mais tempo à sua educação, à educação dos filhos, mais cuidado e mais oração. Eles necessitam mais da justa espécie de instrução. Instrução para a eternidade. A educação adventista, as escolas da rede de educação adventista têm um slogan: muito além do ensino. É uma educação que transforma, porque além de ensinar português, matemática, ciências, enfim, tudo aquilo que a Base Nacional Comum exige, e ainda outras coisas que é uma parte diversificada, novo ensino médio exige outras coisas também. A escola adventista ensina tudo isso, mas ela também ensina e forma o caráter das crianças para a eternidade. É uma educação muito além do ensino, e nós, como pais, devemos propiciar uma educação assim para os nossos filhos. Não estou dizendo que você tem que colocar o seu filho na escola adventista, não é isso. Mas nós devemos instruir os nossos filhos para a eternidade, fazendo culto com eles em nosso lar, pela manhã. Por isso, leia com a sua família Gênesis capítulo 5 e aprenda como aprendeu Enoque a instruir Matusalém, seu filho, e a andar com Deus. Lembrai-vos, diz a autora, de que vossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Ao nascer o nosso filho, ele não é só nosso filho, é filho de Deus, nasceu para a família de Deus. Ele os tem, Deus os tem entregue ao vosso cuidado, para que os prepareis e eduqueis para o céu. Tereis que dar conta a Ele, Deus, pela maneira como desempenhastes o vosso sagrado dever. Por isso, leia a Bíblia com seu filho, acompanhe a leitura do Lar Adventista, pratique os ensinos que aqui estão e cante um hino no culto de adoração com a sua família. Para o céu, por Jesus, irei, do Novenário Adventista. Vamos orar? Amado Deus e Pai, é um desafio amar, porque o amor de muitos está se esfriando.
é um sinal de que Jesus está muito perto de voltar. Mas eu te peço, ó Senhor, que eu possa estar junto com minha esposa, com minha filha, meu genro e meu neto, prontos para nos encontrarmos com teu Filho Jesus, nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Te peço também pelas famílias que estão acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, para que também elas estejam preparadas e prontas para o encontro com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, te suplico. Amém, Senhor. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.